Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo. Deixa eu te perguntar, você já se sentiu no meio de uma situação, numa guerra, num problema em que você falou, cara, eu não vou conseguir superar esse obstáculo. Isso é impossível acontecer, não tem como, não tem jeito. Em Juízes 4, o povo ele está de frente de uma guerra onde ele vai precisar enfrentar 900 carros de ferro. Tecnologicamente, para aquele momento, aquilo era impossível. Humanamente, esquece, não tem como. Só que carros de ferro não decidem destino. O que decide destino é Deus. E Deus levanta referências para que ajude, para que encoraje, para que prepare o povo, né? Incentive, vão junto com o povo para vencer essas batalhas. Beleza? Vamos conversar um pouco sobre isso hoje, no capítulo de Juízes 4. É um capítulo muito didático, né? Muito assertivo, que fala muito de atitude, fala muito de referência, fala muito de coragem e fala muito de fé, fala muito de acreditar realmente, é isso? Bom, vou explicar um pouquinho para vocês como é que acontece esse contexto. Depois da vitória que Eude teve, né, matou lá o rei Moabita, o povo volta a viver bem, tranquilo. Só que a Bíblia diz logo no seu início, depois da morte de Eude, o povo volta a pecar. E no que ele volta a pecar, ele é escravizado novamente. Mais uma vez, né? Mais uma vez o povo, nós, né, erramos, né? Como isso é atual pra gente, né? A gente erra toda hora. Né? Eu sempre brinco com meu filho, né? A gente tentar não errar no mesmo erro, mas errar a gente vai errar, mas enfim. Então o povo erra novamente e aí o povo é escravizado. Nesse momento, né, se não me engano, por mais de 20 anos, né, ele fica ali escravo. E surge uma profetisa, né, que é chamada Débora. Essa profetisa era uma líder, era uma referência no povo de Israel. Era ela quem ouvia o que Deus tinha a falar e passava para o povo israelita ali, para aquela comunidade. Ela chama Baraque, que é o líder guerreiro dessa comunidade, e fala, olha, Deus nos ordenou que nós vamos à guerra, já sabemos o que temos que fazer, vamos lá enfrentar o que nós precisamos enfrentar, o rei lá que nós precisamos enfrentar. E aí Baraque diz para ela assim, não, eu não vou, eu só vou se você for comigo. E ela fala para ela, tudo bem, eu vou, porém, tá, os louros, né, quem vai levar toda os prêmios da vitória que acontecerá, certamente acontecerá, porque Deus vai lutar conosco, não será você, será uma mulher que Deus vai levantar. Beleza, e assim é feito. Passa-se alguns dias, ela recebe a ordem de Deus que vai e eles vão lá, enfrentam e vencem, né, o rei, o inimigo. Inclusive, né, no final, esse inimigo rei ele é tirado da vida dele por uma mulher chamada Jael, né? Assim como Débora havia falado, né, lá para Baraque, e Deus havia falado para ela, certo? Ou seja, Deus continua cumprindo suas promessas. Mas muito interessante nesse contexto é, primeiro, a liderança de Débora, né? Ou seja, Deus ele não tem esse tipo de preconceito com homens, mulheres, brancos, gordos, negros, magros. Ele simplesmente levanta uma líder e faz com que essa líder não seja só líder na palavra, mas uma referência, um exemplo de pessoa, um exemplo de ser humano, um exemplo de cristão, um exemplo de pessoa que realmente representa a palavra de Deus. Quando Baraque fraqueja, né, quando Baraque hesita, ela não diz para ele, não, então vai todo mundo perder, você não, ela se oferece aí com ele, porém ela diz para ele, olha, só que é o seguinte, você não vai levar o louro da vitória, quem vai levar vai ser uma outra pessoa, certo? Isso diz muito o seguinte, pessoal, imagina a seguinte situação, você está com um problema financeiro e você tem intimidade com uma pessoa, né, alguém da sua família, alguém amigo seu, que você pode chegar para essa pessoa e falar, fulano, você me empresta a quantia tal para eu pagar essa dívida aqui que eu não tenho? E a pessoa fala para você, beleza, empresto sim. Qual é o teu Pix? Faz para você e você
paga a essa pessoa depois, da maneira que vocês combinam, essa quantia que ela emprestou a você. Essa é uma situação, não é? Outra situação é a seguinte: você entra em contato com essa pessoa e fala para ela, pô, fulano, eu tô com a situação tal, você paga para mim isso aqui? Ou seja, você não quer se comprometer com o problema ao qual você tem responsabilidade de se comprometer. Você quer que outra pessoa faça para você. Certo? Ainda que você tenha intimidade com essa pessoa, ainda que você tenha liberdade suficiente para chegar para ele e falar, não, paga aí para mim e tal. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu irmão, pode ser sua esposa, enfim. Alguém que você tenha intimidade. Né? Você está transferindo para outra pessoa a vitória que você tem, a responsabilidade que você tem. A responsabilidade era de Baraque naquele contexto. Ele era o líder guerreiro. Débora, como referência, como liderança, ela estava passando para ele, olha, a vontade de Deus é essa, vamos lá, você, quem é o líder? É você? Então, vamos lá e vamos resolver. E aí ele transfere para ela, ó, não, eu vou, mas só vou se for com você. Ou seja, ele não quer, na minha cabeça, no meu entendimento, assumir essa responsabilidade. Ele quer transferir para outra pessoa. Porque esse tipo de pessoa é o seguinte, se desse errado, ele ia falar, ó, tá vendo? Você falou que Deus mandou a gente ir lá, a gente perdeu, eu falei com você, eu sabia, tá vendo? Tá entendendo? Então realmente não é justo, quando chegue lá e dê tudo certo, que ele receba lá as honras, né? Ah, lá o líder guerreiro lá que fez. Não, ele hesitou. Quem recebe o louro, naquele contexto, né? Matar, vencer o rei, né? Na espada, era o prêmio, era a grande conquista, né? Era grande reconhecimento. Era o contexto da época, né, pessoal? Então, isso era a justiça, isso era realmente a vitória. Fulano de tal lá finalizou lá o rei com a espada. E no caso de Baraque, ele não teve essa honra. Quem teve foi Jael, uma mulher que teve coragem e que fez o que tinha que ser feito, que foi levantada por Deus. Outra coisa interessante é a força que Débora dá, né? Débora, ela poderia ter falado, não, a responsabilidade é sua, eu estou aqui passando para você o que tem que ser feito. Se você não quiser fazer, eu vou falar com Deus. Olha, ele falou que não vai fazer, certamente Deus vai levantar outra pessoa. Ele não vai deixar de cumprir a promessa dele. Mas ela, pelo contrário, ela, ok, eu vou com você sim, porém, você não vai levar a honra. Não vai ser você que vai levar, porque você está se escondendo, né? Você está com medo, você está querendo sair, evitar. E principalmente na minha cabeça, no meu entendimento, Baraque era esse tipo de pessoa que eu comentei aqui. Aquela pessoa que, não, se der errado, eu falo, ó, foi você que fez, não fui eu. Só vai estar tudo bem se der tudo certo. Ele quer garantia que dê certo. Ele quer certeza. Não, só vou. E ele se acovardou, na minha opinião. E quantas vezes a gente também, né, não tem medo? Quantas vezes a gente tenta transferir, né? Eu mesmo, na situação que eu vivo, né, hoje eu vivo, eu e meu filho sozinho, a responsabilidade é toda minha. Não adianta eu ficar aqui pedindo a Deus que Deus me dê orientação, que Deus converse comigo, que Deus me dê paz nas decisões que eu preciso tomar, e eu não tomar as decisões, e eu ficar, não, só vou fazer se acontecer isso, só vou fazer se acontecer aquilo, só vou fazer se eu arrumar uma mulher, se eu vou fazer se... Não tem jeito, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Se eu confio naquilo que Deus me diz, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. É assim que funciona. Existem muitos relacionamentos, eu já vivi relacionamento assim, em que você fica muito se prendendo ao que a outra mulher, porque a tua mulher vai falar. Se a tua mulher fala, você segue. Se a tua mulher, justamente para fazer a mesma coisa que o Baraque queria fazer. Deu errado, só, viu? Foi você que quis fazer. Você quis fazer, eu falei para não fazer, você quis fazer. Aí você, olha, a responsabilidade é tua. Mas se der certo, aí você fala, viu? Nós fizemos, aí vira nós. Se der errado, é você. Se der certo, somos nós. Quando a pessoa não fala, fui eu, mas eu que executei, pô. Você foi lá comigo, mas quem botou a mão fui eu que levantei. Como nós, né, agimos assim, agem conosco, nós agimos também. Precisamos tomar cuidado com isso, pessoal. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. As responsabilidades são para ser assumidas, né? Quem vence, quem decide destinos, não são carros com carros de aço, carros fortes ou fracos, não é tecnologia. Quem decide é Deus.
Se nós temos fé em Deus, se nós acreditamos realmente naquilo que Ele fala, naquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós vamos seguir a palavra de Deus e acabou. Se Ele nos deu, o que nós vamos pedir é que Ele nos dê capacidade, que Ele nos dê orientação, que Ele nos dê o caminho, para que a gente vá para cima e resolva. Não adianta só pedir que Ele nos dê a capacidade, que Ele nos dê a orientação, a gente não vai, não segue e faz a nossa parte. Então não adianta ter uma liderança, não adianta ter uma referência tão abençoada como Débora, se você não executa. E mais, e muitas vezes também você quer que o teu líder, né, ou o pastor, ou o padre, ou o pai de santo, ou o guru, você quer que ele faça por você. Você quer ter alguém para dizer assim, ó, se der errado, ó, foi o guru que mandou fazer, foi o mentor que mandou fazer, foi o pastor que mandou fazer. Você não quer assumir a sua responsabilidade. Eu fui lá, fiz e deu errado. Eu não executei da maneira que eu tinha que ter executado. Eu não me preparei o suficiente. Certo? Eu não ouvi o suficiente aquilo que Deus me falou. Eu não, enfim, certo? Você quer colocar a culpa em alguém. E a referência, a liderança, ela não é para isso. A liderança, ela é para te orientar, ela é para te dar um caminho, ela é para te, sim, de certa forma te dar uma certa segurança. Mas você, nós temos que executar, nós temos que ser as pessoas mais importantes da nossa vida. Nós temos que ser os protagonistas da nossa vida. Se Deus nos colocou aqui, se Deus nos deu essa bênção, nos deu essa possibilidade, somos nós que temos que executar. Nós temos que ouvi-lo, nós temos que nos orientar, temer e realmente ouvir aquilo que ele, procurar ouvir, né, aquilo que ele tem a nos dizer, mas o passo quem tem que dar somos nós, o suor quem tem que sentir somos nós. Nós temos que ir à frente e resolver o que tem que ser resolvido. Beleza, pessoal? Seja você, principalmente, uma referência na sua vida. Seja você aquele que vai ouvir de Deus, converse com Deus, ouça a Deus e procure fazer aquilo que tem que ser feito. Quando der errado, assuma que você errou. E quando der certo, assuma que você também acertou. E principalmente porque você está assim sobre os olhos de Deus, você está sobre a palavra de Deus. E certamente as circunstâncias, o seu bem-estar, ele vai ser outro, ele vai ser um bom bem-estar. Mesmo nas derrotas, você vai estar ali abençoado, você vai estar acolhido. Sinta-se acolhido, sinta-se forte, sinta-se preparado, sinta-se ajudado, né? Sinta-se completo com a palavra de Deus. Beleza, pessoal? Bom, o capítulo de hoje foi esse. Quero pedir a você que, se você ficou até aqui, se você ficou até o final, pedir a você que, por favor, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, aí você vai estar avisado, né, quando nós fizermos novos vídeos. Compartilhe com um amigo seu, uma amiga sua que também gosta desse tipo de conteúdo. Deixe o seu comentário é muito bem-vindo, crítica, sugestão, testemunho, tá? E deixe o seu like. Quando você deixa o like, o YouTube entende que esse vídeo tem relevância, ele encaminha esse vídeo para mais pessoas, e aí mais pessoas podem vir aqui conosco todos os dias, ler o capítulo da Bíblia, refletir, né, o que esse capítulo nos diz, e principalmente procurar colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Beleza, pessoal? Obrigado a todos mais uma vez, Deus abençoe e até o próximo vídeo, pessoal.